Salve, salve, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Todo mundo tem em mente lugares no planeta para onde deseja viajar e conhecer. O ser humano é fascinado por lugares inexplorados e desconhecidos, principalmente se forem proibidos. E existem muitos lugares em nosso planeta que são extremamente confidenciais. E aceite o fato, nos lugares que te mostraremos hoje, você nunca poderá entrar. Mas existem os amantes do perigo que são bem ousados e colocaram seus drones para sobrevoarem estes lugares secretos. Sendo assim, conseguimos então imagens inéditas e incríveis destes lugares. Então sente-se e se acomode para visitar os lugares mais proibidos e abandonados que ninguém pode entrar, nem mesmo os drones. Mas antes de começarmos esta viagem incrível, convidamos você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. E lógico, se gostar do vídeo, não saia sem nos deixar o seu like. A ilha de Spitsbergen, Noruega. Localizada ao norte da Groenlândia, bem próximo do Polo Norte, a ilha de Spitsbergen é um dos maiores segredos do governo norueguês, já que por lá foi instalada a Arca de Noé Global das Sementes. Esta arca é um gigantesco bunker subterrâneo, projetado para proteger todas as sementes do mundo. Como disse anteriormente, uma arca de Noé só com sementes de diferentes plantas e alimentos do mundo todo. Por lá estão armazenadas mais de 860 mil amostras, inclusive brasileiras. Ela é coberta por uma grande capa de gelo, que ajudará no congelamento das sementes durante séculos. Inclusive, se a energia elétrica acabar por lá, as sementes permanecerão congeladas por pelo menos 200 anos. O objetivo é que essas sementes possam ser replantadas no caso de um cataclismo global ou uma guerra nuclear. A bobina de Tesla, Rússia. O revolucionário e inovador Nikola Tesla, um especialista físico, criou a bobina, que pode produzir cargas elétricas de enorme extensão. Não faz muito tempo, ela foi descoberta na Rússia, no meio da mata, a 50 quilômetros de Moscou. Esta bobina gigante era para ter sido destruída depois da queda da União Soviética nos anos 80. Sua potência é equivalente a todas as instalações de energia elétrica da Rússia, mas deixou de funcionar. Esta bobina funcionando é um grande perigo para qualquer pessoa nas proximidades, já que ela tem a particularidade de gerar cargas elétricas que alcançam vários metros. Atualmente o local é vigiado 24 horas por dia e o governo russo o considera um lugar proibido. As Granjas Smithfield, localizada no estado americano da Carolina do Norte, ganhou as primeiras páginas nos noticiários quando um drone entrou em seu espaço aéreo e fotografou atividades suspeitas. As imagens rodaram o mundo e logo descobriram que por lá era um matadouro sem nenhum tipo de controle ambiental. Tal drone sobrevoou as granjas e descobriu que nelas haviam enormes lagos artificiais, cheios de resíduos fecais de porcos confinados. Os responsáveis ferviam o resto das matanças desses animais, assim como as fezes e outros resíduos, e o derramavam nos grandes lagos, cujas águas banham as demais granjas próximas. A cor da água avermelhada é causada pelo sangue despejado de todas as granjas, que se converte em um foco de infecção sem precedentes. Debaltseve. Esta é uma cidade na Ucrânia que teve uma grande ascensão na década de 70. Na época, enormes edifícios foram construídos e era um importante centro de atividade comercial. No entanto, desde a guerra na Ucrânia, Debaltseve nunca mais foi a mesma. Hoje em dia é uma cidade devastada pelos bombardeios, com um grande número de edifícios e casas destruídas completamente. Por isso, o acesso à cidade é proibido, embora os nossos drones capturaram imagens incríveis mostrando o desastre da guerra. Área 51, Nevada, Estados Unidos. Um lugar extremamente especulado e com diversas teorias extraterrestres sobre ele. Muitos dizem que todos os OVNIs capturados foram levados para lá, em cenário de relatos fantásticos de avistamentos de OVNIs, ou até mesmo tecnologias ainda desconhecidas. O fato é que o governo já há muito tempo
proibiu qualquer aproximação de civis na Área 51. Dizem que debaixo do deserto estão escondendo as tais naves extraterrestres que caíram em nosso planeta e até mesmo seres de outros mundos. No entanto, a versão oficial diz que é apenas uma base militar. Ainda assim, nossos drones, nos dias de hoje, tentam sempre fotografar o perímetro e fazer imagens do local, tentando então capturar algo que esclareça de uma vez por todas o que os militares americanos fazem realmente neste local. Fukushima, Japão. Depois de Chernobyl, Fukushima é considerada a segunda pior catástrofe nuclear da história. Em 2011, Fukushima foi um palco de um terrível tsunami, consequência de um sismo de magnitude 9, que destruiu uma grande parte da cidade. O desastre então afetou a usina nuclear e também toda a região. Sendo assim, se tornou perigoso para os humanos. Devido a isto, o acesso foi proibido às cidades de Okuma, Nami, Futaba e Tamioka. No entanto, o desejo humano de explorar o desconhecido levam pessoas a burlarem os bloqueios e o exército que proíbe o acesso para capturarem imagens do estado que se encontra estas cidades. Se trata de autênticas cidades fantasmas, onde já viveram mais de 150 mil habitantes e hoje já não existe uma alma viva. Os aspectos da cidade são deprimentes. Só podemos encontrar destruição, toneladas de sacos pretos de lixos contaminados e alguns barcos pesqueiros arrastados terra dentro pelo tsunami. Kozantip. Toda esta área da Crimeia é um espaço abandonado e sem vida, desde que começaram a construir uma usina nuclear de energia atômica. A usina não tinha nenhuma estabilidade e o governo então decidiu abandonar o seu projeto e, por consequência, toda a cidade. Claro, por causa da instabilidade geológica, que faz com que possa ocorrer um desastre a qualquer momento. Por lá foi proibido qualquer acesso e hoje em dia está na lista dos lugares onde não é possível entrar de jeito nenhum. No entanto, nossos drones, de maneira ilegal, passaram por lá e nos mostraram imagens impressionantes. Pripyat, Ucrânia. É um dos lugares mais impressionantes e perigosos do mundo, considerado uma cidade fantasma que foi abandonada há anos pelos humanos, desde o maior desastre de energia nuclear sem precedentes. Após a explosão da usina nuclear de Chernobyl, toda a área foi evacuada em apenas 36 horas. Desde o desastre nuclear em 1986, o tempo por lá parou e a natureza se esforça para se recuperar. Nos dias atuais é proibido entrar em Pripyat, pois ainda existe o risco de contaminação. Mas até então, isto não impede que nossos drones sobrevoem o local e nos mostrem imagens de como está este cenário. A cidade proibida de Pequim, China. Este lugar teve seu acesso restrito ao mundo durante 500 anos. Um espaço extenso, habitado somente pelos membros da Sagrada Casa Imperial. A cidade proibida foi construída na época da dinastia Ming. Hoje em dia, com a compra de ingressos, pode sim ser visitada, mas só em alguns momentos e com supervisão. No entanto, alguns drones têm sobrevoado o local e capturado imagens que nos mostram sua arquitetura, como sua enorme muralha de 8 metros de altura, a grande quantidade de portas, o pátio exterior e interior. 24 imperadores chineses viveram na cidade proibida. Somente o imperador e sua corte poderia ter acesso a ela. Tem 800 edifícios e 9.999 casas. Cerca de 1 milhão de trabalhadores e artesãos participaram da sua construção. O palácio é cheio de relíquias, como o Muro dos 9 Dragões, um enorme painel de 30 metros com 270 peças de cerâmica, claro, que representam 9 dragões e o símbolo do imperador. Já há algum tempo, o governo chinês proíbe sobrevoar o local, até mesmo com drones. Isto acarreta multa ou até mesmo a prisão. Síria. Por causa da guerra civil que este país sofre desde 2011 até hoje, nos deparamos com um território proibido para muitos civis.
Até que os drones decidiram sobrevoar o local e capturar imagens impactantes das cidades devastadas. Lugares que há décadas atrás eram os mais importantes. Nestes lugares, agora os drones nos mostram somente casas em ruínas. Afinal, depois de 6 longos anos de guerra, a destruição está por toda parte. É impressionante. E tudo isso em uma cor deprimente de areia cinzenta. Os drones não detectaram nenhuma vida nestes locais, exceto estas 3 crianças correndo pela rua, desafiando a morte. Com a guerra que contaminou o país, fica impossível pensar em uma reconstrução. É bem difícil e muito triste comentar um cenário assim. Se pararmos para pensar, quantas vidas perdidas por nada? O que o ser humano está se tornando? E onde está o animal racional? Bom, com estas imagens tristes, eu me despeço de vocês. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau.